A radioespiritismo.com.br apresenta Recordando Vidas Passadas, com Sérgio W. Soares, estudando a psicoterapia reencarnacionista fundamentada na questão 399 do Livro dos Espíritos e no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz. Apoio ABPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Boa noite a você aí que está nos ouvindo pela radioespiritismo.com.br. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início àquele nosso encontro semanal, toda quarta-feira às 9 da noite, programa inédito, e tem os horários de reprise que você pode acompanhar aí. Tem reprise na sexta, aí você olha lá na nossa grade de programação da Rádio Espiritismo, tá ok? Então, meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início ao Recordando Vidas Passadas, onde a gente vai conversar sobre a psicoterapia reencarnacionista. O que é isso? É uma psicoterapia trazida por André Luiz em 1946, no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 2, e que chegou ao plano material em 1996, através do Dr. Mauro Quitico. E essa psicoterapia é a psicoterapia que o plano espiritual nos traz para o nosso progresso, a nossa evolução neste processo de transformação do planeta Terra, que está em transição, de mundo de provas e sofrimentos, expiações, dificuldades, para um mundo de regeneração. Então, novas ciências, novas tecnologias, novas orientações, novas psicoterapias vão chegando para nos trazer esse avanço, esse progresso. É muito importante, na condição de espírita, perceber que vem também informações que já foram ditas lá, através, por exemplo, da psicoterapia reencarnacionista, que vai nos ajudar a termos uma evolução na nossa condição de espírito encarnado neste planeta, com novos conceitos, novas metodologias, novas técnicas, novos valores. A evolução do planeta, ela não é apenas científica, tecnológica, ela tem esse lado também, conforme anunciado na pergunta 399, orientado na pergunta 399 do Livro dos Espíritos e anunciado no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 2. Bom, vamos estudar sobre isso, vamos falar sobre isso. Para aquele amigo que perdeu o nosso primeiro programa, hoje é o segundo programa que estamos desenvolvendo na Rádio Espiritismo, tá? Então você pode entrar na nossa página do Facebook para ouvir o programa anterior, tá tudo lá. Qual é a nossa página do Facebook? facebook.com/Recordando Vidas Passadas. Tudo junto. Eu vou repetir, hein? facebook.com/Recordando Vidas Passadas. Se você quiser enviar um e-mail pra gente, você pode mandar então. Qual é o e-mail da gente? Amor, perdão e fé. Tudo junto. Amor, perdão e fé. O nosso e-mail já é uma mensagem, Amor, perdão e fé, @gmail.com. E se você preferir adicionar o nosso WhatsApp, querendo conversar, desabafar, tirar dúvidas, seja sobre psicoterapia reencarnacionista ou outros assuntos, tá? Você pode adicionar o nosso WhatsApp. Qual é o WhatsApp? Para quem está fora do Brasil, tem que colocar o 55, que é o código brasileiro. Para quem está no Brasil, então você vai colocar 21 99 247 5631. Vamos repetir. 21 99 247 5631. Seja muito bem-vindo.
Você pode mandar as suas dúvidas, as perguntas, o seu desabafo, a gente sempre responde. Só um detalhe, eu só não posso garantir de responder na hora, né? Imagina, uma pessoa que manda o WhatsApp agora que a gente está gravando esse programa, não tem como responder. Mas todas as mensagens de WhatsApp, 100% elas são respondidas. Pode ter certeza disso, tá ok? Então, falávamos, né, sobre a psicoterapia reencarnacionista. A pessoa que tem traumas, fobias, depressão, estresse, às vezes algumas doenças, ou simplesmente quer trabalhar a sua reforma íntima, o seu progresso, a sua evolução, aprender a lidar melhor com situações do dia a dia que a tiram do sério, ela vai encontrar um apoio, um suporte muito grande na psicoterapia reencarnacionista. Aliás, você querendo conversar com algum outro psicoterapeuta, eu também sou psicoterapeuta reencarnacionista, mas você pode procurar também alguém lá no site da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. É o portal abpr.org, www.portalabpr.org, tá ok? Ali você pode encontrar vários psicoterapeutas, inclusive tem um departamento de caridade para pessoa que não tenha condições de fazer uma consulta com um psicoterapeuta. Mas vamos lá aqui ao que interessa. Estávamos falando da psicoterapia reencarnacionista na semana passada. A gente conversou sobre a pergunta 399 do Livro dos Espíritos, sobre esquecimento do passado. O que diz lá? Ele diz o seguinte: na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência e elas podem mesmo lhe serem reveladas em certas circunstâncias, mas é apenas pela vontade de espíritos superiores que os fazem espontaneamente, com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Então, esse ponto aí que está no Livro dos Espíritos, ele mostra que esse esquecimento do passado, ele pode ser modificado. Eu posso trazer lembranças sim, mas desde que espontaneamente e por espíritos superiores. Então nós comentamos na semana passada que a psicoterapia reencarnacionista ela não é através de hipnose e não é o terapeuta que conduz essa regressão. Quem conduz, de fato, é o mentor espiritual daquela pessoa, o anjo da guarda. É ele que vai trazer, né, se houver essa necessidade, vai trazer espontaneamente essas lembranças que vão ajudá-lo em fatos ou situações da sua vida, da sua rotina, para o seu progresso e evolução nesta encarnação atual. Nunca vai ser para contar, ele foi rei, ele foi rico, ele foi pobre, ele era saudável, ele era doente, ele era isso, ele era aquilo. Não. Para curiosidade apenas, não. Aliás, é impressionante como chega a gente, às vezes, falando: Sérgio, olha, eu fui não sei aonde, me disseram que eu fui um rei. O outro falou, me disseram que eu fui uma rainha, que eu fui isso, que eu fui aquilo, que eu fui nobre, que eu fui rico e tal. Eu fui rei e rainha. Eu pergunto assim, mas cadê os plebeus, cadê os pobres? Pelo que eu sei, o pobre é a maioria. Você tem um rei para um reinado. Mas só parece rei, rapaz. Eu não consigo chegar a encontrar alguém falando assim: olha, eu fui um faxineiro, eu fui um limpador de sei lá o quê, eu fui um cozinheiro. Não, a pessoa fala, se foi um cozinheiro, fala, não, eu fui um chefe. Olha. Então, para esse motivo, pode ter certeza, a psicoterapia e os mentores espirituais não vão mostrar. Vão mostrar algo que tem uma finalidade, um objetivo, ok? Para o progresso e a evolução daquela pessoa.
E dentro desses pilares da psicoterapia reencarnacionista, a gente conversou na semana passada dos 4 grandes pilares da psicoterapia reencarnacionista. Falamos sobre o confronto de versão persona para a versão espírito. O que é isso? É eu ter um desenvolvimento, uma consciência de que prevalece dentro da minha proposta de reencarnação, do meu plano, do meu projeto de reencarnação que foi desenvolvido com o plano espiritual, e toda noite, na hora do sono, nos meus desdobramentos, nos meus encontros com os mentores espirituais, é feito um check-up se estamos trabalhando realmente tudo aquilo que foi planejado. Então, versão persona e versão espírito é eu compreender que eu estou vivendo aqui no planeta, na condição de encarnado, aquilo que é importante para o meu espírito e não necessariamente para a minha pessoa encarnada. Como assim, Sérgio? Vamos lá. De repente eu tenho parentes difíceis, parentes que briga toda hora, confusão toda hora, aquilo tudo, né? E a minha vida está um tumulto danado por causa disso. Então eu vou perceber que eu estou reencarnado, embora essa situação ela seja muito desagradável para mim, mas ela tem uma razão de ser. Talvez seja para eu me resgatar com aquelas pessoas, podem ser espíritos inimigos de outras vidas e que nasceram dentro da minha família, para eu desenvolver a paz, o resgate, a convivência. São várias as situações. E essa paz, esse resgate vai fazer bem para o meu espírito, a minha condição de espírito nesse meu processo de desenvolvimento, né? Então, e a gente conseguir compreender isso. Às vezes uma pessoa que tem uma doença tal, ela está ali para trabalhar um processo, talvez o da resignação, talvez a da aceitação de uma condição daquela forma, onde ela vai poder trabalhar, se desenvolver, muitas vezes conversando com outras pessoas, consolando outras pessoas que estão naquela situação. Quer ver um exemplo? Existe um grupo, eu esqueci o nome desse grupo, pessoas que tiveram câncer, tá? E depois que conseguiram a cura, formaram grupos de apoio, de suporte para pessoas com câncer. E nessa hora, esse grupo em especial, quando ele vai dar o consolo, levar o conforto para essas outras pessoas com câncer, eles têm um fator ali que é sensacional, porque eles vivenciaram aquela situação. Uma pessoa com câncer, vou eu falar com ele, né? Olha, vamos lá, muita força. Muitas vezes essa pessoa num estado de revolta fala: você fala isso porque você não é você que está tendo isso, você nunca teve isso. Ah, mas esse grupo que teve e que forma esse suporte, ele pode falar: como é que é? Já tive sim, e passamos por tal, e dá essa ajuda. Veja, versão persona para versão espírito, passaram por uma situação que desagradou muito o ego. Ninguém gostaria de ter câncer? É claro que não, mas aquilo foi importante para ela repensar os valores da vida, né? Buscar assim a sua cura e então trabalhar no fator da caridade. Afinal, né, o que sempre foi dito? Fora da caridade não há salvação. Não é fora da religião, não é fora da ciência, é fora da caridade que não há salvação. Olha então, versão persona e versão espírito. Teve esse desenvolvimento, teve essa melhora. Outro ponto, a personalidade congênita. O outro pilar da psicoterapia reencarnacionista. A personalidade congênita. O que acontece? Nós trazemos
já de vidas passadas as nossas características. Ah, Sérgio, não é possível. Olha, todo bom espírita que lê as obras básicas de Kardec, que leu as obras de Chico Xavier, de Valdo Franco, todo mundo compreende que quando a gente desencarna, a gente vira santo, a gente muda da água para o vinho. Qual é a resposta? Não. Nós continuamos sendo as mesmas pessoas de sempre. Mudamos uma coisinha aqui ou outra ali por estarmos nos percebendo num plano espiritual, que a vida continua. Mas a nossa personalidade, ela continua praticamente a mesma. Ora, se ao desencarnar a nossa personalidade continua a mesma, então, por que não dizer que ao reencarnar a nossa personalidade também continua a mesma, lá de trás? É a personalidade congênita, o nome disso é personalidade congênita, que consta no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E dentro dessa personalidade congênita, o que eu vou trabalhar aqui nesta encarnação? Eu corrigir defeitos, pontos que eu preciso melhorar, desenvolver virtudes que eu preciso para o meu avanço, para o meu progresso moral e para a minha evolução espiritual. Então é uma oportunidade valiosa e que geralmente a gente não enxerga. A gente, ao invés de buscar essa cura, esse desenvolvimento, a gente prefere ficar reclamando. Demos como um exemplo da personalidade congênita uma situação que falamos no programa anterior. O garoto que entra na escola, a mãe botou ele na escola, os colegas botaram apelido. Ele ficou reclamando, ficou chorando, ficou na bronca. Aí reclamou com a mãe foi lá na escola reclamar. Que esses garotos são mal criados, estão fazendo bullying, ninguém toma uma providência. Aí a mãe mudou o garoto de escola. Na outra escola também colocaram apelido. Aí a mãe foi reclamar com a professora da escola, não é possível e tal, a professora não tem pulso com a turma e tal, mas continuaram botando apelido. E aí mudou o garoto de escola. Foi para a terceira escola, colocaram apelido de novo. E aí chegando nessa terceira escola, ela foi reclamar com a direção da escola e tudo mais, não adiantou, foi para uma quarta escola. A culpa é da educação, é do sistema, é do governo, etc. Botou ele numa quinta escola. A culpa era sempre de algo ou de alguém. Você conhece alguém assim? Ih, é você que é assim? Ih, disfarça. Não, disfarça, faz cara de assovio, olha para o alto. Mas vamos continuar escutando. Veja, nesse processo aí da mãe com o garoto na escola, ele é sempre a vítima. Ah, Sérgio, mas ele realmente é vítima? O pessoal coloca apelido nele, ele fica zangado e tal. Ah, ele fica zangado. Então a personalidade congênita está na gente compreender. Primeiro, não temos como mudar as pessoas. Eu não tenho como mudar todas as pessoas ao meu redor, mas eu tenho como me modificar. Aquela situação, coloco aquele apelido e o meu padrão de comportamento, a minha personalidade congênita, qual é? A de ficar zangado. Então, essa criança, quando foi para a quinta escola e colocaram o apelido de novo, ela resolveu tomar a seguinte decisão. Ai, meu Deus do céu, todo lugar que eu vou coloco o apelido em mim, eu não aguento mais. Quer saber de uma coisa? Eu vou chegar em casa, falar para minha mãe desses apelidos, ela vai vir aqui, vai reclamar, vai me colocar em outra escola e não adianta nada. Quer saber de negócio? Querem botar apelido? Bota um apelido, eu não vou nem ligar, eu não vou nem me esquentar com esse apelido, tá bom? E aí, o que acontece quando colocam um apelido e você não liga para aquele apelido? O apelido não pega.
Então veja, a mudança da personalidade congênita. Ele tinha uma característica, aquela pessoa não percebe que ela tem uma característica e tudo aquilo que acontece, que ela prefere se colocar na condição de vítima, na grande maioria dos casos, ela é o elemento principal, o mais participativo desse processo. E basta ela perceber isso e mudar a sua forma de comportamento que vai vir um resultado diferente. Então, quando aquela criança não passou a não ficar mais com a raiva, não vou ficar com raiva não, deixa pra lá. Trabalhou a resignação, trabalhou a tolerância, a paciência, trabalhou outras virtudes, o resultado acabou sendo diferente. Então, várias situações de pessoas que vêm buscar a psicoterapia reencarnacionista enxergam isso. E muitas vezes, com as regressões, ela percebe que essa característica já vem lá de trás, de outras e outras vidas. É por isso, inclusive, que no Obreiros da Vida Eterna, ele comenta que faltam as teorias de Sigmund Freud, faltam para a psicologia convencional e a psiquiatria os conceitos e os valores de encarnações anteriores. A psicologia e a psiquiatria têm um valor extraordinário, mas são ciências que não levam em conta o fator de reencarnação, de vidas passadas. A pessoa vai no psicólogo, o psicólogo começa falando, conte sobre a sua infância. E ele vai buscar todos os traumas e todas as fobias daquela pessoa em fatos ou eventos da infância, da adolescência talvez. Quando o problema daquela pessoa veio desta vida atual, da infância, da adolescência, o terapeuta vai descobrir, vai identificar aquilo, vai tratar, vai trabalhar aquilo e legal, vai ter um resultado extraordinário. Ela vai curar aquele trauma, aquela fobia. Agora, e quando é um fato que aconteceu numa outra vida, antes dela nascer nessa vida, como é que vai ficar? Ele não vai conseguir. A pessoa vai trabalhar, vai fazer anos e anos e anos de terapia e talvez consiga administrar aquela situação, mas não curar-se daquela situação. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que trabalhou, que fez psicoterapia. Não foi comigo não, foi com um colega nosso, tá? Eu lembro aqui que dentro de uma proposta ética de psicoterapia, só são contados fatos, exemplos, em primeiro lugar, com autorização daquela pessoa, em segundo lugar, sem citar nomes, tá ok? Então, essa é a conduta do psicoterapeuta. Mas, para ilustrar, uma pessoa, ela tinha um medo, um pânico com insetos. Sérgio, eu também tenho com barata, principalmente, não posso ver uma barata. Não, mas não era assim não. Vamos colocar, eu não sei se entra na característica de inseto. Eu preciso depois que alguém me oriente. Borboleta. Borboleta não é inseto, né? Eu falei errado isso. Mas vamos colocar, ela tinha trauma principalmente com borboletas. Mas borboleta é tão bonitinho, é tão legal. Será que não era no estado que ela estava de lagarta? Não, não. Ele via a lagarta, nem se esquentava muito, mas a borboleta trazia um desespero para aquela pessoa. E aí, na psicoterapia, numa das regressões, o mentor mostrou àquela pessoa uma vida anterior. Ela estava numa condição ainda de criança, tá? E estava num domingo muito feliz, num parque, correndo, brincando.
era um momento de grande alegria, de extrema felicidade para aquela criança. E no que ela estava correndo, ela tropeçou, caiu lá numa ladeira e bateu com a nuca numa pedra, bateu com a cabeça numa pedra. E foi uma pancada tão forte que ela acabou desencarnando, acabou morrendo naquele momento, naquela pancada. E enquanto ela estava desfalecendo, deitada, os olhinhos fechando, como era um jardim, um parque, a última visão que ela teve foi a de uma borboleta que pousou na pontinha do nariz daquela criança. E aí, foi a última coisa que ela viu, essa borboleta. Para os pais daquela criança, foi um conforto. Puxa, veja só, ele era uma criança tão pura que a borboleta veio se despedir dele e tal. Mas para aquele espírito daquela criança, ela passou a associar morte com borboletas. Percebe aí? Então veja, na psicologia convencional, ela vai tratar isso, vai trabalhar isso, ela não vai nunca descobrir, nunca vai chegar na causa. Vai ter um efeito dela administrar aquela situação. Talvez ela não transparecer, não começar a gritar, não começar a berrar na hora que visualizar uma borboleta. Talvez se controlar mais, mas curar-se verdadeiramente não vai. E olha, não é o Sérgio que está falando, antes que venham psicólogos aqui reclamar e tal, né? É o livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 2. Leia lá. E se você é psicólogo, se você é psiquiatra e é espírita, a gente recomenda muito a qualidade do seu trabalho e o resultado do seu trabalho, ele vai crescer assim numa proporção extraordinária se você de repente for lá desenvolver também, estudar também a psicoterapia reencarnacionista. Vai lá no site da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Tem vários cursos de formação em várias cidades brasileiras, tá? www.portalabpr.org. Tá legal? Mas voltando aqui. Então essa pessoa, pela psicologia convencional, ela não ia conseguir encontrar, mas o mentor mostrou a ela o quê? Um fato, uma situação, e finalizou a regressão dela no ponto ótimo, não no momento traumático, que ela estava num dia feliz e morreu, e a borboleta pousou, ela ficou com raiva da borboleta, com medo, com pânico, mas ainda desenvolveu até que ela chegasse no plano espiritual, no contato com os espíritos de luz, de auxílio, ela se sentindo muito bem. Esse momento que você se sente bem, você não está bem, você está ótimo, é o chamado ponto ótimo na psicoterapia reencarnacionista. É o momento que a regressão finaliza e ela volta se sentindo leve, se sentindo em paz, se sentindo tranquila, se sentindo feliz. Isso é praticamente uma unanimidade. Bom, se é praticamente, não seria unanimidade. Isso é uma unanimidade. Ok? E aí ela vai muito bem durante a sua semana, durante o seu desenvolvimento, a sua rotina. Então, personalidade congênita, a gente falou sobre isso. Ilusão dos rótulos das cascas. O que é esse terceiro pilar da psicoterapia reencarnacionista? É a gente compreender que somos reencarnacionistas. Você que está escutando o nosso programa numa rádio espírita, a radioespiritismo.com.br, você acredita em reencarnação, né? Ou está querendo aprender sobre reencarnação. Não acredito ainda muito, mas eu estou lendo, estou vendo aqui algumas coisas interessantes. Começa a fazer sentido. Na minha religião, na minha crença que falam que um Deus é justo, eu não consigo entender como é que pode Deus ser justo
Se nascem pessoas doentes e outras saudáveis. Se nascem pessoas ricas e outras pobres. Se nascem pessoas com uma família bacana e outras com parentes difíceis. Se nascem pessoas com um grau de inteligência maior e outra com dificuldade. Onde estaria a justiça de Deus? Não é possível. E aí, quando ela começa a estudar sobre reencarnação, ela entende que esta vida não é o início, mas ela é continuação. E se ela é continuação, eu retorno exatamente no ponto onde eu estava lá atrás. Uns vão estar mais adiantados, outros vão estar mais atrasados. Uns vão precisar passar por situações mais difíceis e outros não, dependendo da missão, do resgate, do objetivo dessa encarnação. Então a encarnação é por esse lado, eu levando em consideração o fator de reencarnação, aí faz sentido, Deus é justo. É uma continuação. Legal. E dentro disso, a ilusão dos rótulos das cascas. Por quê? Somos reencarnacionistas. Vamos partir desse princípio. A gente acredita na reencarnação. Mas, você pensa como um reencarnacionista? Sérgio, eu penso sim, a gente reencarna. Eu sei de não, pensa não. Sente como reencarnacionista e age como um reencarnacionista. Principalmente a atitude, raramente ela é reencarnacionista. Sérgio, mas não é possível. Eu tenho uma atitude reencarnacionista. Tem? Vamos falar por exemplo, o Estado Islâmico lá que comete aquelas coisas, aquelas guerras, aquelas brigas, aquilo tudo lá. Eu já ouvi muito espírita falar, aquele povo tinha que morrer, aquilo é um povo desgraçado, aquilo é isso, é aquilo. Estou falando que eu ouvi, não é minha opinião não, tá? Rapaz, logo ao dizer que não é minha opinião, já veio um falando assim, não é a sua opinião, aquele povo lá só quer saber de guerra mesmo e tal. Então o que você faz? Olha, eu procuro trabalhar a boa vibração, para que eles possam se desenvolver, para que eles possam se iluminar. Isso faz parte de um processo. Sérgio, eu não penso assim não. Aí sabe o que vai fazer você pensar assim? Na hora que você de repente desencarnar e reencarnar lá, sendo um deles. Então, na hora que a gente começa a compreender que o rótulo das cascas, eu não sou Sérgio, eu estou Sérgio. E eu posso estar Maria, eu posso estar brasileiro, eu posso estar americano, eu posso estar africano, eu posso estar japonês, eu posso estar em qualquer lugar, numa outra vida. Vai fazer eu compreender, vai acabar com os preconceitos, vai acabar com o ódio. Uma pessoa branca que seja racista, e ela é racista mesmo, tá ok? Daqui a pouco ela vai reencarnar na condição negra. E muito provavelmente ela vai reencarnar num país onde o preconceito racial seja muito forte, para que ela resgate aquilo que ela fazia, aquela forma que ela pensava numa vida anterior. E aí nessa hora, quando tem discriminação, do homem com relação à mulher, machista, aquela coisa toda, aquele cara que é muito machista e que fala e que reclama, que esculhamba com a mulher, prepara a maquiagem, o batonzinho, o vestidinho, que muito provavelmente vai reencarnar numa outra vida na condição feminina. Para que ele possa, vários espíritos contam que naquela época
acho que foi no início dos anos 1900, que teve aquela revolução das mulheres, né? Da busca do direito de voto, aqueles eventos que queimaram o sutiã em praça pública, aquela coisa toda, dessas mulheres buscando os seus direitos de igualdade em relação aos homens. Contam que esses espíritos, essas mulheres, várias delas em encarnações passadas estavam na condição de homem, e de homem que reprimia, que colocava mesmo que ela não tinha que ter direito a nada. Veja a forma que teve para resgatar. Então a ilusão, essa condição que eu estou encarnado, ela é uma grande ilusão. Eu não sou o Sérgio, eu estou o Sérgio. Você aí não é você que está aí, você está nessa condição. Porque essa condição ela é temporária. Eu nasci num dia tal e vou desencarnar num dia tal, vou morrer num dia tal. Mas a sua condição de espírito, ela é eterna. Deu para perceber então? Quando a gente começar a compreender isso, eu vou parar de ter preconceito com relação ao homossexual, com relação a negros, brancos, amarelos. Não vou me achar superior a ninguém. Vou compreender que em lugares que tem guerra, antes de tudo são espíritos em desenvolvimento. Eu posso não ter afinidade. Quando a gente falou, por exemplo, Estado Islâmico, daquelas guerras, daquelas bombas, daquilo tudo. Eu posso não ter afinidade, mas eu não vou trabalhar ódio. Eu não vou trabalhar sentimento de ódio, de raiva, de desejar o mal, ou qualquer coisa assim. Aliás, essa lição foi dada por Jesus, consta no Evangelho. Amai os vossos inimigos. E quem tem os preconceitos e tudo isso, ama os inimigos? Inimigos entre aspas, né? Ele já odeia pelo fato daquela pessoa ter nascido numa determinada condição. E Jesus deu exemplo, né? Jesus amou a todos, mas os fariseus, saduceus, publicanos, aqueles cobradores de impostos, aqueles fariseus que sentavam a lei em Jesus, Jesus não os odiou. Eram inimigos de Jesus, mas Jesus amava aqueles inimigos. Porém, Jesus em nenhum momento teve afinidade com aquelas pessoas. Você não vai ver em nenhum momento Jesus chamando de aí, ó, vamos dar um passeio hoje, turma, ó, fariseu, ó, partiu passeio com botando lá, né, hashtag partiu passeio com o fariseu. Não, Jesus nunca colocou isso. Tá? Agora, ele não tinha afinidade, mas ele não odiava. Ele não tinha os preconceitos, nada disso. Ele amava a todos. Não tinha afinidade. Ok? Por isso vem do amar os inimigos. E no dia que a gente tiver essa percepção, sabe o que vai acontecer? Preconceitos, guerras e tudo mais vão acabar. Espíritos, também consta isso, espíritos ingleses, que a Inglaterra é o país que mais teve guerra, né, querendo conquistar domínios, territórios e tudo mais. Muitas vezes, quando o inglês ele dominava aquele território para que fosse colônia, aquele inglês desencarnava e nascia naquele território de colônia, sendo dominado pelos outros ingleses. Então buscava essa libertação, buscava tudo isso. E finalmente, a finalidade, é o quarto pilar, né? A finalidade e o real aproveitamento da encarnação. É a gente então compreender que estamos aqui com um objetivo. Esta encarnação, a gente não está aqui a passeio, a gente está aqui a trabalho, a desenvolvimento, para progresso, para resgates. Então, quando a gente compreende isso, a gente começa a querer sair do sofá e ficar vendo televisão 24 horas por dia.
a gente começa a buscar atitudes, a gente começa a compreender certas coisas, a gente começa a tomar novas iniciativas, a gente começa a modificar o nosso pensamento e pensar de uma maneira mais construtiva. De um auxílio ao próximo. Eu tenho meu trabalho? Tenho. Eu gosto de ganhar o meu dinheiro no meu trabalho? Gosto. Eu preciso desse dinheiro para o meu trabalho? Preciso. Ninguém aqui vai ser hipócrita de dizer que não. Você estudou a vida toda, rala que nem doido, faz hora extra e estuda para fazer um concurso e tudo mais. Para quê? Para você ganhar o teu dinheiro, ganhar um pouco mais. Poder ter uma internet boa, para você poder ficar aí no smartphone ouvindo a rádio espiritismo.com.br e tudo mais. Agora, o que ocorre? Eu vou aproveitar a minha encarnação. Eu posso pegar um tempo livre e praticar uma caridade, ir na casa espírita. Olha, eu não tenho dinheiro para ficar dando para ninguém não. Não tenho dinheiro para dar para instituição nenhuma não. Tudo bem, mas você não pode de repente fazer um atendimento fraterno? Ouvir uma pessoa, ouvir alguém, um desabafo de alguém, visitar uma instituição, um hospital. A gente pensa que estamos indo ajudar, mas os maiores ajudados somos nós. Então, começa a ter a finalidade e o real aproveitamento da encarnação. Ao ouvir a rádio Espiritismo, começa a perceber que nós estamos aqui num progresso. Começa a perceber as leis de amor, de caridade, o desenvolvimento, de virtudes, a eliminação de defeitos. Eu posso não conseguir da noite para o dia corrigir algo que vem da minha personalidade congênita, como a gente comentou ainda agora. Comentou sobre a criança lá da escola que colocava o apelido. Mas, com o passar dos dias, eu posso ir desenvolvendo. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo desse desenvolvimento. Tem pessoas que não dão dinheiro, não fazem doação para nada. Nada. Tá ok? E outro dia, vieram conversar conosco falando assim, olha que desperdício, Porque tanta gente, tanta instituição precisando de ajuda e tudo mais. E aí o sujeito prefere dar dinheiro para o programa lá de sócio torcedor. Ele dá R$50, dá R$100 todo mês para o time de futebol que ele torce. Os caras que já são milionários, já estão podres de rico, aquela coisa toda, e ficam lá e o cara vai alimentando, vai sustentando aquilo, para ter torcida brigando, um monte de coisa e tal. Não seria melhor ele dar aquele dinheiro para uma instituição que precisa? Olha, a resposta que a gente tem, isso perguntaram para a gente numa palestra que a gente estava dando, nós concordamos com essa posição, mas não sabemos a condição daquele espírito encarnado que está de repente dando dinheiro para o clube de futebol. Isso faz parte de um processo de desenvolvimento, de ilusão. Veja, antes ele não doava dinheiro dele para nada, para ninguém, para situação nenhuma. Se agora ele já se propõe a fazer essa doação para o time de futebol dele, já é um primeiro passo. Gente, está longe do ideal, mas já é um primeiro passo. Ele está começando a despertar o sentimento da doação, ainda que seja para ele torcer lá para o time dele, ou ter desconto lá quando for no supermercado, tudo bem, mas já é um primeiro passo. Daqui a algum tempo, a gente espera que ainda nesta vida,
ele comece a perceber, caramba, eu dou R$100 por mês para o time de futebol, o time tá lá, e o dirigente faz um monte de besteira, faz um monte de coisa e tal, e eu tô vendo aqui uma pessoa com dificuldade, uma instituição que está a ponto de fechar, que atende a não sei quantas pessoas. Eu não posso dar mais R$100, mas os R$100 que eu dou para o time de futebol, o time de futebol vai sobreviver. Agora, os R$100 para essa instituição aqui de caridade, eu acho que faz falta, ajudaria bastante. E aí ele vai ter um outro passo, vai dar um novo avanço. Então, antes da gente criticar, veja, quando ele entrou lá no sócio torcedor, já foi o primeiro passo, uma semente, uma sementinha que veio a despertar naquela pessoa. Isso é aproveitamento da encarnação, é desenvolvimento, é percepções, trabalhar novos valores. E ela vai se desenvolvendo dessa maneira, tá ok? Vamos lá. A gente já está chegando na parte final aqui do nosso programa, temos mais uns 10 minutinhos. Eu não vou fazer ainda hoje a leitura do livro Obreiros da Vida Eterna, onde, no capítulo 2, Dr. Bacelos, no plano espiritual, fala para André Luiz sobre a chegada da psicoterapia reencarnacionista no planeta Terra. Ele anunciou isso em 1946. Levou 50 anos para chegar. Chegou em 1996 através do Dr. Mauro Quitico, tá? Então, a gente vai conversar sobre isso na semana que vem, falando sobre essa parte da psicoterapia reencarnacionista, tá bom? Mas vamos comentar aqui o seguinte, alguns fatos, tá? Algumas situações importantes dentro desse processo das regressões. A gente vai, você com o psicoterapeuta, você vai começar então a perceber fatos, situações que levam a ter um mesmo tipo de comportamento, um mesmo padrão de comportamento. Dentro deste padrão de comportamento, a grande maioria das pessoas que buscam uma psicoterapia, elas enxergam a vida, enxergam o mundo na condição de vítima. Ah, Sérgio, mas eu sou vítima, que culpa eu tenho se não sei quem, se eu nasci com aquela pessoa que me irrita o tempo todo? Que culpa eu tenho se no meu trabalho o patrão lá contratou um cara que fica me atazanando? Eu não sou vítima? Tudo bem, vamos analisar. E aí, de repente, a gente vai identificar, dentro da busca dessa personalidade congênita, desse desenvolvimento, que essas situações que trazem um imenso desconforto para nós são situações de necessidade, que precisamos passar por isso para o desenvolvimento de virtudes. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa que vem com essa encarnação para buscar o desenvolvimento da virtude paciência, o desenvolvimento da tolerância, ela vai vivenciar no seu dia a dia situações que vão tirá-la do sério. Ela vai encontrar um monte de gente que implica com ela, que perturba ela, que quer tirar ela do sério. Essa é a forma que a gente tem para trabalhar essas virtudes. Quando eu trabalho um sentimento, não, olha, eu vou ficar isolado, que aí eu não vou ter mais como, eu vou desenvolver a virtude da paciência, da tolerância, eu vou ficar isolado. Não está desenvolvendo nada. Você está apenas congelando aquela situação. Quando acontecer uma coisinha à toa, ela vai sair do sério.
Agora, quando eu tenho este convívio com essas pessoas e ao invés de eu me colocar na condição de vítima, eu perceber que se eu mudar a minha conduta, a minha forma de trabalhar com aquela pessoa, de atuar e de agir com aquela pessoa, eu posso ter um resultado diferente. Então, esse é um passo importantíssimo nesse processo. Eu não me colocar como vítima, mas eu compreender que eu sou o ator principal. Eu não sou o coadjuvante, mas eu sou o elemento principal nesse processo. Igual a gente contou do garotinho lá da escola dos apelidos. Um outro ponto muito importante na psicoterapia reencarnacionista, quando a pessoa busca terapia, é a cura de doenças. Doenças, mas psicoterapeuta é médico? Não, é claro que não. E por favor, se você vai buscar um psicoterapeuta, continue com o seu tratamento médico e com os remédios que você tem que tomar. Mas, ao buscar a psicoterapia, a gente vai perceber que as nossas doenças, eu não me lembro agora em qual... Filme Nosso Lar. Filme Nosso Lar, livro Nosso Lar. André Luiz, né, ele fala que... Ele reclama, né, quando tinha sido o suicida inconsciente. E aí, chegam para ele e falam assim: André, você não foi vítima de doença, você foi o causador da doença. Ele, não foi. E aí ele fala assim: quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, mágoa, rancor fariam parte de um diagnóstico? Ou seja, sentimentos negativos fariam parte de um diagnóstico. Então, qual é o grande problema que acontece e que neste século está vindo a psicoterapia e já estão vindo várias outras ciências também nos mostrando que a gente é muito bom em querer curar o efeito, mas pouco fazemos para eliminar a causa de uma determinada doença. O Brasil, se não me engano, é o terceiro país no mundo em consumo de remédios. Gente, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos onde eu moro, eu fico de queixo caído ao verificar que existe mais farmácia do que padaria. Tem mais farmácia do que supermercado. E eu já fui numa farmácia uma vez, passei na farmácia e me falaram se eu queria fazer um plano de fidelidade. Eu falei, como é que eu vou ter que ser fiel eu me comprometo a ficar doente todo mês? Que coisa é essa? Não, me recuso, eu não vou fazer plano de fidelidade nenhuma de fidelidade. A gente consome o remédio, a gente quer curar o efeito, mas a causa a gente não olha. E os nossos sentimentos são os fatores causadores das doenças. Eu trato o efeito, mas eu não trato a causa, eu não vou resolver nunca. Eu não vou virar paciente, eu vou virar cliente, com fidelidade que eles propõem. Então veja só, um exemplo. A pessoa que tem gastrite, úlcera. Se você observar, tem vários livros que já mostram isso, que a gastrite, a úlcera, são doenças que têm na sua origem pessoas, em geral, com o sentimento do estresse, pessoas ansiosas, pessoas que saem do sério com facilidade. Então, essas pessoas têm uma propensão, elas têm uma tendência a desenvolver a gastrite, a úlcera. E aí o que ela faz? Ela vai no médico e trata, toma lá o hidróxido de alumínio, uma série de remédios. E ela vai ficar administrando aquela doença. E vai ficar eternamente com aquela doença. Quando ela
vai numa psicoterapia, por isso que a gente fala, a psicoterapia reencarnacionista, ela ajuda a curar doenças. Porque quando ela vai na psicoterapia, então vamos identificar, muitas vezes pelas regressões, o mentor vai mostrar a ela aquilo que ela precisa compreender. Vai mostrar a ela, então, outras vidas, outros fatos, outras situações onde ela teve o sintoma da ansiedade. Onde ela reencarnou para trabalhar a virtude de não ficar mais ansiosa, de não se estressar com tanta facilidade. E aí ela começa então a trabalhar a sua vigilância. Lembra de Jesus falando, orai e vigiai? Então ela começou a trabalhar mais essa virtude. Então no que ela passou a controlar a sua ansiedade, a pensar 2 vezes antes de xingar na hora que ela está no trânsito e alguém dá uma buzinada. Ontem eu estava pedalando e o meu compadre, né, me viu e começou a buzinar para me provocar, né, para mexer comigo. Eu dei uma olhadinha, não percebi que era ele. Eu dei uma olhadinha só para ver se eu estava correndo algum risco, né, se eu estava fechando o carro na rua, né, que eu estava pedalando. Continuei pedalando normalmente, ele buzinava. Será que em tempos atrás eu teria feito isso, continuado no meu caminho com tranquilidade? Será que você continuaria com tranquilidade ou já ia parar a bicicleta, jogar a bicicleta em cima do carro, xingar e depois que você ia ver que era um conhecido? Então, ao trabalhar, peraí, eu vou controlar a minha ansiedade, eu vou controlar o estresse, eu não vou mais me deixar levar por essa situação. Então ela começou a desenvolver essas virtudes. Começou a ter esse controle. E teve esse controle, ela veio tratar a causa. Muito provavelmente ela não vai mais precisar tomar aquele remédio. Se vocês quiserem um exemplo vivo, uma testemunha, sou eu mesmo. Eu tinha essa situação, gastrite e tudo mais. É bem verdade que eu contribuía muito com refrigerante, com Coca-Cola. Eu tomava Coca-Cola, que era uma grandeza, né? Mas fui desenvolvendo isso. Então, a cura, ela vem por aí. Então, quando a gente percebe isso e vai trabalhando na psicoterapia, né? Toda semana, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, né? Que é trabalhada a psicoterapia, ele vai trabalhar com você esses pontos. Porque é um processo passo a passo, não é da noite para o dia que eu vou desenvolver a virtude do controle da ansiedade, da paciência, da tolerância, mas é um processo todo dia um pouquinho. Água mole em pedra dura. E aí sim a gente vai conseguir ter esse resgate, tá ok? Mais uma vez passar o nosso contato para o Facebook. Você entra lá, facebook.com/recordando vidas passadas. Lá você vai encontrar todos os programas anteriores a este aqui. Então vai dar para te dar aí uma boa noção, um bom entendimento, ok? E o nosso WhatsApp. Anota aí o WhatsApp. Tá escutando aí? Dá pause. Dá pause na programação. Dá pause aí no player para você pegar o papel e anotar. Depois solta o pause, que aí você vai continuar escutando. Deu pause? Botou lá? Então, 21, Rio de Janeiro. 99247-5631. 21 99247-5631. Tá ok? Então, é hora de dar tchau, né? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana. Encontro marcado na próxima quarta-feira, 9 da noite, na radioespiritismo.com.br. Tchau, tchau! Você acabou de assistir na radioespiritismo.com.br Recordando Vidas Passadas, com Sérgio W. Soares, estudando a psicoterapia reencarnacionista fundamentada na questão 399 do Livro dos Espíritos e no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz. Apoio ABPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista.